Olá, galerinha, muito bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa parte 2 do capítulo 5 dos marcos históricos. Vamos nessa? Marcos da Independência. Olha a conversa entre Nina e Beca. Que palácio maravilhoso! Olha os jardins. Será que o imperador morava ali? O Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, estava localizado no Parque da Independência e é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo. No dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro tomou a decisão de romper os laços que uniam o Brasil a Portugal, às margens do riacho Ipiranga, na cidade de São Paulo. Assim, a construção do magnífico edifício, muitos anos depois, no local do chamado Grito do Ipiranga, buscava marcar o momento de nascimento da nação brasileira, que se tornará o Império do Brasil ou a Monarquia Brasileira. Importante ressaltar que o Museu do Ipiranga não tinha sido moradia do imperador. Tommaso Gaudenzio, arquiteto e engenheiro italiano, foi contratado em 1884 para realizar o projeto do monumento edifício no local onde aconteceu o evento histórico da independência do Brasil. Por isso, esse monumento ele é considerado um marco da independência. A inauguração oficial foi realizada no dia 7 de setembro de 1890 e 5 anos depois da inauguração passou a abrigar um museu. O acervo do Museu Paulista reúne mais de 125 mil itens, entre obras de arte, mobiliário e objetos com importância histórica, sobretudo se relacionados ao processo de independência do Brasil. O projeto de construção teve a intenção de criar a memória sobre o evento histórico de proclamação da independência do Brasil. Você sabe o que foi o Grito do Ipiranga? Foi a expressão que se refere ao grito que teria sido proferido ali pelo príncipe regente Dom Pedro: Independência ou morte! Processo no tempo do Museu Paulista. Em 1822, podemos destacar a independência do Brasil. Em 1884, foi a contratação do projeto, que em 1890 foi a grande inauguração do edifício, que 5 anos depois, em 1895, aconteceu a inauguração do museu, que em 2013 foi fechado para reformas. Em 2022, é a previsão de reabertura deste museu. Marco da República. Desde a independência, em 1822, nosso país era uma monarquia. Durante o governo monárquico, tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Em 1889, aconteceu a proclamação da República no Brasil, quando Dom Pedro II foi deposto por um grupo de militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação da República Brasileira ocorreu no Rio de Janeiro, então capital da monarquia brasileira. O evento se deu no Campo de Santana, um dos espaços livres mais tradicionais da cidade. Assim chamado porque foi construído ali uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Santana. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, diante das tropas no Campo de Santana, proclamou a República, pondo fim à monarquia no Brasil. Depois disso,
As ruas do contorno do Campo de Santana passaram a ser denominadas de Praça da República. É por isso que essa praça é um marco histórico. Foi ali que a República Brasileira foi proclamada. A Praça da República, ela fica no centro do Rio de Janeiro. Monarquia versus República. A monarquia ou o Brasil Império é a forma de governo na qual o chefe de Estado tem direito ao cargo de forma vitalícia, ou seja, até a sua morte ou até a sua abdicação, quando abre mão dele. Além disso, a monarquia normalmente o poder ele é transferido de forma hereditária, ou seja, o rei ou o imperador herda o poder de seu pai, que foi o monarca anterior. Às vezes, o chefe de Estado pode ser uma rainha. A República é formada de governo na qual o chefe de Estado é eleito para o cargo e ele ocupa por um tempo limitado e previamente determinado, chamado de mandato. Precisamos entender o conceito de que, para ser um marco histórico, é necessário que seja um local de preservação de memória. Galerinha, ficamos por aqui. Um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau, tchau.